Esse operacional é bem assertivo em tempos gráficos maiores. Temos aqui plotado uma média móvel exponencial de 50 períodos, essa aqui tracejada, e uma média móvel exponencial de 20 períodos, essa aqui contínua. O tempo gráfico aqui é 15 minutos e estamos no mini índice. Como que funciona esse operacional? Ele é um operacional para fazer entrada quando o preço ou ele vem de cima e toca na média de 20, ou de baixo e toca na média de 20. A média de 50, essa aqui tracejada, vai nos servir de parâmetros para colocar o stop loss sempre que possível que dê entrada. Não é nenhuma recomendação de operação, mas é excelente para fazermos testes em day trade. Os acertos maiores são em tempos gráficos maiores. O ideal seria 60 minutos ou mais. Porém, o stop loss fica muito longe da entrada, então nós diminuímos um pouco o tempo gráfico, mas temos que estar cientes que vai também dar menos acertos. Esse aqui que nós estamos vendo é uma situação de entrada bastante interessante. O preço veio vindo de baixo da média contínua, que é a 20 exponencial. No toque, nós já podemos pensar em entrar fazendo uma venda para que ele toque e volte a seguir a tendência que estava sendo feita, no caso de baixa. Perceba, as médias estão acima do preço. Quando a média de 20 e a de 50 estão alinhadas e acima do preço, precisa considerar entrar na venda. O stop loss ficaria um pouco acima da média de 50 que está aqui. Vamos ver se há uma situação que vale a pena medindo o tamanho do stop loss. A partir dessa posição aqui até a média de 50 são 425 pontos. Aí você tem que se perguntar, será que o stop está compensando? Está muito distante? Se acreditarmos que o stop loss é muito longo, nós não entramos. O alvo de saída é pelo menos uma vez e meia o tamanho do stop, 400 e poucos pontos, então pelo menos uns 600 pontos, que nesse caso teria dado tranquilamente o ganho. Podemos usar Fibonacci a partir do ponto de stop, aqui, puxamos até o ponto de entrada, aqui soltamos. Aqui é 100% do Fibonacci, então colocamos mais ou menos um pouco mais, 150%, mais ou menos aqui, o ponto de saída, e teria pego, então, ganho nessa região aqui. Com o stop loss mais ou menos nessa região aqui, um pouco acima, um pouco distante da média 50 exponencial, que nós estamos vendo aqui, é a seccionada, né? Percebemos que nesse mesmo dia, aqui embaixo, já no final do dia, novamente o preço subindo lá de baixo, tocou novamente no momento que toca, que chega bem próximo à média de 20, a média de 20 nós podemos então bater na direção que estava a tendência de venda. Medimos aqui o tamanho da entrada e da média de 50, quase 500 pontos, e se nós entrássemos aqui, o máximo teria dado 440 pontos, portanto, nesse caso não seria uma boa ideia ter entrado, teria dado stop, a não ser que a saída, né, seja feita quando ele volta, por exemplo, para dentro aqui, como foi esse caso, a média de 20. Então, quando nós falamos um setup, não tem que ser aquele robozinho que faz exatamente tudo o que nós levamos ao pé da letra. Não, temos que fazer o gerenciamento do trade, percebemos que não vai dar boa, aí é cada um que pensa e decide se vale a pena continuar o trade ou não. Essa é uma situação de compra. O preço veio lá de cima, as médias estão alinhadas aqui, média de 20, média de 50, uma situação bem interessante para entrar agora na compra, colocando o ponto de entrada bem aqui onde toca na média de 20. Olha o tamanho do stop loss, bem curtinho, né? Stop loss aqui, mais ou menos 150, 170 pontos. Então, a partir daqui puxamos a projeção na compra, mais ou menos uma vez e meia, em torno de 300 e poucos pontos, teria dado tranquilamente um ganho novamente aqui nessa situação. Aqui o preço tocou novamente, entrada na compra, foi lá embaixo, nesse caso teria dado um stop, né? Foi muito para baixo da média de 50 segmentada aqui, né? Então nesse caso já seria uma perda. Nesse dia aqui também o preço chegou de cima, foi lá, tocou e não deu ganho, teria dado perda. Então é uma situação que merece ser testada e estudada, gerenciar muito bem os pontos de entrada, de saída e ver que vai para o stop. Aí é de cada um seguir, deixar o trade chegar nos pontos ou fazer o gerenciamento.
Nesse caso aqui também, ó, tocou, não retornou, a entrada stop. Agora aqui sim, aqui foi interessante, ó. Entrada bem em cima da média 20 no toque, não desceu na de 50, foi para cima e teria dado ganho. Agora, quando o preço, por exemplo, trabalha dentro, entre a média de 50, entre a média de 50 e a de 20, é uma situação de não se entra em operação, só quando o preço está vindo de cima em direção a de 20 ou de baixo em direção a 20, e sempre considerando, não dá de esquecer, a média 20 e 50 alinhadas. Não pode entrar na compra se a média de 50 está acima da de 20. E na venda, obviamente, o contrário, tem que estar de 20 abaixo, como foi aqui, e a de 50 acima, alinhados. O preço, os candles estão aqui dentro, entre as duas médias, não se faz operação. Situação aqui no 15 minutos, mas os acertos são maiores em tempos gráficos maiores, por exemplo, de 60 minutos, ou de até 120 minutos, só que aí os alvos de stop principalmente vão ficar mais distantes, né? Então, são situações para se testar e aí ver se cabe ou não em nossos operacionais. Funciona no índice, no dólar e também pode se fazer em ações. Isso aqui é para testes, não pode ser feito de outra maneira a não ser testando os operacionais. Preço aqui no meio, nós não fazemos nada, deixa o preço sair fora das médias. Conduzir o trade sempre da melhor forma possível. Olha aqui uma situação bem interessante, ó, que teria dado ganho, apesar do stop ser lá embaixo, distante. São situações a se pensar. Espero que você tenha gostado dessa informação. Se gostou? Se gostou, inscreva-se no canal e também deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Abraços!